Nesse vídeo iremos falar sobre a Revolução Francesa no ano de 1789. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e que contou com uma importante participação dos camponeses e da massa urbana que vivia na miséria. Em 14 de julho de 1789, a massa urbana de Paris tomou a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, cujo reinado teria arruinado a economia francesa. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, sua rival, desenvolvia o processo de revolução industrial. Fase da Revolução Francesa. Para fim do estudo, dividimos a Revolução Francesa em 3 fases. Primeira fase, 1789-1792, monarquia constitucional. Segunda fase, 1792 e 1794, convicção. 1792 e 1793, terror. Terceira fase, 1794 e 1799, diretoria. Causas. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, tinha como objetivo destruir as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Dessa forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, pois era ela que sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Apesar de ser a classe social economicamente dominada em sua posição político-juridical, era limitada em relação ao primeiro e o segundo estado. Iluminismo. O iluminismo surgiu na França, se propagou entre os burgueses e proporcionou o início da Revolução Francesa. Este movimento intelectual destinava duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero. Crise econômica e política. A crítica situação econômica às vésperas da Revolução de 1789 exigia reformas urgentes e gerava uma grave crise política. Ocorreu uma onda de falências, acompanhada de desempregos e queda de salários, arruinando o comércio nacional. As crises econômicas se juntaram às políticas, com demissão de ministros que haviam convocado a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelas 3 divisões da sociedade francesa. Primeiro estado, composto pelo clero. Segundo estado, formado pela nobreza. Terceiro estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, no qual se destacava a burguesia. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim o terceiro estado poderia passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e a parte do primeiro estado, baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. O juramento na sala do jogo do Palme de Jean-Louis David ilustra a união entre partes do segundo estado e o terceiro estado.